Olá, crianças! Vamos começar a nossa aula de português. Pega aí o seu livro Ápice do quinto ano, coloque na página 154 e vamos seguir as orientações. O gênero textual ainda é reportagem, tipo de texto informativo e vamos utilizar ainda como base aquela reportagem na página 148, Vida na aldeia, a rotina dos indígenas pelo olhar da cidade. Isso mesmo, um dia na vida dos índios de uma aldeia no Mato Grosso. A reportagem é escrita por quem? Por Maria Clara Vieira. Lembraram aí? Qualquer coisa, bota lá na página 148 para relembrar. Vamos então para a questão 1 na página 154. Além do texto verbal, a repórter utilizou fotografias com legendas. Que intenção ela provavelmente teve ao usar um grande número de imagens? Então, olha só, ela fez a texto-reportagem e colocou fotografias com legendas explicando do que se tratava aquela fotografia. E o texto, além de ficar ilustrado, né, ficar bem ilustrativo, tem uma outra função. Ou seja, ela escreveu, por exemplo, a parte da rotina das crianças tomando banho no rio. Então, ela escreveu ali e colocou a imagem para comprovar, para deixar bem claro, para confirmar como é realmente aquilo tudo que ela estava relatando em palavras, que no caso é o texto verbal, e as imagens, o texto não verbal. Então, é isso aí e coloca a sua resposta aqui na correção, a gente confere. Aqui nós temos fotografias, né? As fotografias que tem na reportagem. Qual das fotografias chamou mais a sua atenção e por quê? É uma resposta pessoal, você vai relatar aí qual foi a que chamou mais atenção e vai dizer por quê, tá? Bem explicadinho. Eu achei todas muito interessantes e dá para ter uma visão bem clara de como é realmente essa rotina na aldeia. Mas eu, particularmente, Protati, gostei mais das dos meninos no Rio, porque eu fico imaginando a gente aqui na cidade, né, que tem mania, que tem o costume, o hábito de tomar banho de chuveiro, né, no banheiro, passar sabonete, shampoo, tudo. E lá os meninos tomando banho no rio, né? Entra, dá um banho gostoso. Porque rio aqui pra gente, que tem o Rio São Francisco, é o quê? É um passeio, é um lazer. E quando a gente chega do rio, o que é que a gente faz? Toma banho. Aonde? No chuveiro, tá? Então eu achei bem interessante aí, bem diferente da nossa rotina aqui. Mas eu quero ver a sua opinião, viu? Segunda questão. Marque um X nas alternativas com as características da linguagem utilizada na reportagem. Então, vamos lá para a linguagem, a forma como o texto foi escrito. É clara na descrição da rotina dos índios? Você achou que é clara? Que a linguagem está bem clara, bem fácil de entender, mesmo você sendo criança? É muito formal, porque traz muitos dados científicos. Você achou que a reportagem trazia muitos dados científicos? É mais informal, quando passa impressões pessoais. Tem umas partes, né, que passa realmente impressões pessoais, que a repórter dá a sua opinião, porque é uma reportagem, é um texto informativo, mas ela também pode dar opinião. O autor, né, pode dar a sua opinião. E ela fez isso em algumas partes do texto. É mais formal quando passa impressões impessoais. Você acha que a reportagem ela é mais formal? Ela não passa as impressões pessoais da repórter? É confusa na descrição da rotina na aldeia Darcy Betânia. Você achou que a linguagem ficou confusa, certo? Que não ficou bem clara como é essa rotina? Terceira questão. Voltando aqui, gente, então já sabe que vai marcar mais de uma alternativa, porque diz aqui, ó, marque um X nas alternativas, certo? Terceira questão, releia o trecho em que a repórter relata o que os índios aprendem na escola. Eles aprendem matemática, português, história, geografia e a língua nativa do tronco linguístico macro-G. Então, ela ainda explicou, né, de onde é a origem dessa língua nativa dos índios nessa aldeia. Ao fazer referência à língua dos índios, a repórter utilizou a palavra tronco, porque é uma forma comum de agrupar línguas que têm a mesma raiz. Isto é, línguas que têm a mesma origem. Ao utilizar a expressão tronco linguístico macro-G,
para explicar a língua nativa do povo da pequena aldeia, a repórter desvalorizou a língua nativa. Valorizou a língua nativa desse povo. Então, você acha que ela abrir um parêntese, falar sobre o tronco linguístico macro-G, né, que é a origem da língua dessa aldeia, ela desvalorizou ou ela valorizou a língua nativa desse povo? Marca um X na resposta que você acha correto. Quarta questão. Leia abaixo algumas frases do texto. Marque F quando a frase indicar fato. Lembra lá das nossas aulas falando de fato e opinião? Algo acontecido, relatado. Então, fato, ele já está dizendo aqui, ó, tá dando uma dica. Algo acontecido no relato. Então, algo que realmente aconteceu. Marque, ó, quando a frase indicar a expressão de uma opinião. Então, quando for uma opinião da autora. Uma dica que eu dou sempre pelo menos serve para mim. Opinião geralmente tem adjetivos. Geralmente não. Sempre tem um adjetivo. Sempre. Sempre vem carregado de um adjetivo. Ou seja, uma qualidade, uma característica. E adjetivo é muito ponto pessoal, certo? Eu posso ver uma casa, a gente pode ver uma casa azul. E uma vai achar azul mais claro, outro vai dizer que o azul tá muito escuro, outro vai dizer que o azul tá bonito, que o azul não combinou. Então, sempre vai dar uma característica, um adjetivo, certo? Então, na opinião, sempre tem um adjetivo. Vamos, então, ver aqui. O dia passa vagaroso. Olha, vocês conseguiram identificar algum adjetivo ou então alguma expressão adjetiva nessa parte do texto? Se sim, você vai colocar o quê? Que é a opinião. Se não, você vai colocar que é fato, que foi só algo que aconteceu. Banheiro não existe. Tem adjetivo? Não tem. Realmente, foi um fato que aconteceu. Ela contestou que banheiro não existia lá na aldeia. Carne não é sempre que tem. Aqui é uma opinião dela, tem algum adjetivo, é uma coisa que ela percebeu ou é realmente uma situação que acontece? Não é sempre que tem carne lá na aldeia. Depois do almoço, o sol é cruel. Aqui a gente já consegue identificar um adjetivo. Quem é que lembra aí do adjetivo? Quem consegue identificar o adjetivo? Acho até interessante vocês circularem quando encontrarem, né? Para tirar a dúvida com o seu professor, se você realmente conseguiu compreender o que é adjetivo nos assuntos anteriores. Aí, vamos voltando aqui. Depois do almoço, o sol é cruel. Isso é um fato? Pode ser que seja, mas passa a ser uma opinião quando o ponto de vista dela é empregado de uma maneira bem pessoal, tá? Então, gente, vamos aqui, hora de organizar o que estudamos. Leia o esquema com os colegas e complete os dados indicados com as expressões no quadro. Então, você vai completar aqui as informações desse quadro. Fazendo o quê? Utilizando a expressão, pessoa que tem interesse, aí você vai olhar aqui aonde vai caber essa informação. Ampliar o conhecimento do leitor, outra informação. Você acha que vai ficar aqui? Aqui nessa parte? Ou aqui nessa parte do formato, banho e cor das letras, onde daria certo. Agora vamos ver aqui. Reportagem. Ele explica aqui. Reportagem, relato de fatos reais, situados no tempo, publicados em jornais, revistas, sites e etc. Então, ó, ele deu um resumo legal de reportagem. A intenção. Qual a intenção da reportagem? Informar. E aí você vai complementar aqui. Aí você vai colocar aqui a intenção, pessoa que tem interesse, formato, tamanho e cor das letras, ou ampliar o conhecimento do leitor. Aí você vai escrever aqui, tá? Ou esta, ou esta, ou esta. Linguagem e construção. Linguagem clara, uso de dados de pesquisa, uso de recursos visuais. E aí, o que é que vai caber aqui nesse quadro? Pessoa que tem interesse, formato, tamanho, cor das letras, ou ampliar o conhecimento do leitor. Então, você vai escrever aqui. Leitor, tem um espaço e tem assim, ó, pelo assunto que gosta de se informar sobre o que acontece. Então, gente, quais dessas frases aqui, dessas expressões, você vai complementar nesse espaço? Escreve e vamos conferir
correção. Um abraço e até a próxima aula.